Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho tem início a sessão ordinária de número 68. E hoje na Tribuna Livre nós temos dois inscritos, Eduardo Rocha, que vai discursar sobre o Sesc Guarulhos, e também André Alves, que vai falar sobre acessibilidade. Já no grande expediente temos 51 itens na pauta, são 32 requerimentos para serem votados pelos parlamentares e 19 projetos de lei para serem deliberados das comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia, há 26 itens e 11 deles já têm os pareceres das comissões permanentes e podem de fato ser votados aqui em plenário. Um destaque fica um projeto da Prefeitura que disciplina a contratação por tempo determinado dentro da administração municipal. E hoje, depois da sessão ordinária, ainda estão previstas 2 sessões extraordinárias para votar 6 projetos de lei, de autoria também da Prefeitura. Entre esses projetos, há um que já causou bastante discussão aqui em plenário, que ele pretende retirar a obrigação dos feirantes de pagar o sindicato da categoria, de apresentar um comprovante de pagamento do sindicato da categoria. Tudo isso deve acontecer daqui a pouquinho, a partir das 2 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da sessão ordinária. Passamos ao pequeno expediente, com a palavra o vereador doutor Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, novos pais, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais, pela internet e também pela TV Câmara. Presidente, eu vim aqui falar que nesse sábado, nesse final de semana passado, eu tive mais uma vez numa final de campeonato amador da cidade. Eu tive lá no Campo do Farias, lá no Parque Urapuru, na final de um campeonato organizado pelo pessoal do Morro da Resenha. Um campeonato que, graças a Deus, correu tudo bem até o final. E mais uma vez eu estive lá presente e, coincidentemente, esse ano e o ano passado, as 2 finais de campeonato, quem ganhou foi o time do vereador Lauri. Então eu gostaria de parabenizar o vereador Lauri pela dedicação que tem aí no esporte, ajudando aí os times da cidade, os times amadores da cidade. E de qualquer maneira foi uma final muito bonita. E eu fiquei surpreso uma coisa, presidente. Eu nunca tinha visto numa final de campeonato amador o que aconteceu ali. Eu chegando no estádio, estava lotado, inclusive o pessoal lá, eles organizaram uma festa para as crianças, aproveitou o público ali desse campeonato, o público lá que estava assistindo essa final, e o pessoal que estava com os filhos, aí tinha ali pula-pula, escorregador, tinha uma festa bonita para as crianças, organizado pelo pessoal também da Morro da Resenha. Gostaria de parabenizar o Arapinha e o Ziel pela organização e todos os componentes que ajudaram nessa bela festa lá.
E quando eu estava chegando ali, estava lotado, carro para todo lado, parecia que estava chegando no Pacaembu. E quando eu estava chegando, parecia mais ainda que eu estava chegando num campo oficial. Porque um som alto e também ali o jogo estava sendo narrado, tá? E tem, além de um narrador, tinha um comentarista. Nunca vi isso. Uma coisa muito bonita. Eu gostaria até de parabenizar o pessoal que estava lá narrando o jogo e também o comentarista. Realmente eles fizeram um trabalho muito bonito, parecia trabalho profissional, uma novidade grande num jogo amador. Eu cheguei lá com um carro de som lá e o pessoal narrando essa final de campeonato. Eu achei muito bonito e eu acho que com essa evolução daqui a pouco tem até o VAR no campeonato amador aí da nossa cidade. De qualquer maneira, parabéns. E uma coisa que eu achei bonito, que quando você chega lá, aquele entusiasmo, o pessoal... Boa tarde, vereadora. O pessoal no entusiasmo, porque aquele pessoal narrando dava um entusiasmo melhor, tanto para o pessoal da arquibancada, tanto o pessoal que estava jogando bola, os jogadores, realmente era muito bonito, e o que eu vi pela primeira vez no final de campeonato da Várzea. E detalhe, o narrador é tão bom que, imagina, o caminhão de som deveria estar, como o pessoal nos jogos oficiais, eles estão nas cabines, que é no centro do campo. Ali não, Ari, para você ter uma ideia, o caminhão estava na linha final do campo. Então o narrador tinha que saber o nome de todo mundo e ele tinha que enxergar do final do campo, todo o campo. Ele não tinha visão da outra área, mas mesmo assim foi uma coisa muito bonita, por isso que eu vim aqui nesse momento da sessão, para poder parabenizar a organização dos campeonatos aí, não só esse do Morro da Resenha, todas as ligas de Guarulhos. Eu sei da preocupação em tentar cada vez mais proporcionar que o esporte trazer saúde, trazer diversão, confraternização entre o povo da nossa cidade. Então, uma coisa eu fiquei muito surpreso, inclusive num bairro no Irapuru, onde eu tenho muitos amigos, inclusive a última vez que eu falei do Irapuru nessa tribuna que eu tive lá no bairro, o pessoal até, eles me cobraram um PEV. Aproveitei que o prefeito estava lá nessa final de campeonato, o prefeito Guti, eu até fortaleci a cobrança dos moradores sobre essa necessidade para o bairro lá também. Então foi importante, que eu tenho muitos amigos e fiquei muito surpreso nesse final de semana, a grande festa que foi feita lá para o esporte amador da nossa cidade, para os jogadores. Pena que no finalzinho do campeonato, os próprios jogadores, teve ali uma rincha rápida ali, mas tudo que foi superado e graças a Deus foi uma coisa muito bonita de ser vista e a organização foi muito bonita desse campeonato. Então, parabéns a todos os times amadores da cidade, a todos os organizadores dos times amadores da cidade, as ligas, todos os campeonatos que tem na nossa cidade. De qualquer maneira, parabéns a todos, uma boa tarde e uma boa sessão a todos. Muito obrigado, presidente. Com a palavra a vereadora Janete Lula Petá. Senhor presidente, público aqui presente que nos assista, vereadoras e vereadores. Bom, em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria dizer que depois de 580 dias, o Lula foi solto, né? Sem tornozeleira, mostrando que realmente nós tínhamos razão. O Supremo deixou bem claro. E aí, senhor presidente, eu quero nesse momento de alegria dizer que ao assumir o nome Janete Lula Petá, foi exatamente para dar voz àquele que estava preso injustamente. Se vai ser condenado depois, vamos ver, mas não cumpriram a Constituição. Ainda bem que o Supremo teve juízo, né? Agiu de uma forma correta. E por isso, eu queria oficialmente dizer que agora o Lula fala por si, não precisa mais da minha voz. Ele estará, claro, Lula livre, ele já está livre e ele falará por si.
Por isso, senhor presidente, eu vou retirar esse nome Lula. Vai voltar a ser Janete Pietá. Mas conseguimos Lula livre e ele, a próxima caravana dele, ele irá para Recife. Oh, que vontade! Presidente Genilda, temos que convidá-lo para vir para Guarulhos. Vamos convidá-lo. Eu estarei no encontro nacional e vou convidar. Feita essa homenagem, e eu vim de estrela, ó, vocês estão vendo aqui, ó. É uma camiseta estilizada, mas, ó, com a estrela no coração. Não há repressão que nos tire o clamor e os direitos dos trabalhadores. Dito isso, senhor presidente, eu queria repercutir aqui nessa casa mais duas coisas. Vocês viram o vídeo da confusão da UBS da Ponte Alta? Estamos aqui com um morador da Ponte Alta. Uma mãe enfurecida que não conseguiu marcar consulta. O que ela fez eu não faria, mas ela perdeu, nervosa, depois de ficar ali procurando marcar uma consulta e não conseguindo, com esse estresse de frustração, ela quebrou. Pô, a UBS já tem tão pouco, né? Mas isso não se justifica, mas mostra como está o estado de penúria da nossa saúde. Falta funcionários, falta atendente, falta médico, falta remédio. No governo Guti, só falta. E falta juízo. Por que falta juízo? Aqui dessa tribuna, eu alertei para o problema da GRU. Lembra não, vereador Edmilson? Inclusive, tinha uma mulher, uma das funcionárias que foi demitida, estava grávida. Eu alertei, não vai rolar, isso está errado. Prefeito Guti, que gosta de cumprir, diz ele, o que manda a lei, agora vai ter que readmitir os funcionários da GRU, pagar todos esses meses, né? E vai ter que mandar para a Câmara outro projeto, vereador Laércio Sandes. Vai ter que mandar outro projeto para a readmissão desses funcionários e tudo com correção monetária. Gasta com aplicativo na saúde, gasta com a TV Globo e agora vai ter que gastar com a coisa merecida, porque o trabalhador merece respeito. E finalizo dizendo que não dá para fazer o que esse governo está fazendo. É desmando puro, Guti. Guti para concluir, vereadora, como não há mais orador inscrito, dou por encerrada essa parte da sessão. Vou escrever, tá bom. E passamos à tribuna livre, onde temos dois oradores inscritos. Com a palavra o senhor Eduardo de Souza Rocha, por 10 minutos. Eduardo, bem perto. Deixa eu ver. Pode falar bem perto do microfone. Tá bom. Tá aqui, tá. Vou falar aqui, fica aqui. Marilza. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, professor Jesus, boa tarde,
primeira secretária Carol Ribeiro. Boa tarde, pastor Anistaldo e demais vereadores dessa casa. Com muita alegria que eu venho aqui, eu, missionário Eduardo, brasileiro, casado com a mais ilustre mulher dessa cidade, Rosângela Rocha, uma cidade a qual me acolheu há mais de 5 anos. Eu venho falar nessa tarde sobre a benfeitoria do SESC de Guarulhos. Eu venho elogiar a Prefeitura de Guarulhos, eu venho elogiar aos vereadores dessa casa que contribuíram, a todos que contribuíram para o serviço social do comércio se instalar na cidade de Guarulhos. Eu saía daqui de Guarulhos para praticar a prática esportiva ali no SESC Ipiranga, porque nós não tínhamos SESC na nossa cidade. E por muitas vezes fiz isso, conversando com a administração do SESC Ipiranga. O SESC Ipiranga falou que tinha vontade, tinha desejo de construir um SESC em Guarulhos, mas não tinha terreno doado. Através da prefeitura do prefeito Guti, foi constituído o SESC de Guarulhos, na rua Guilherme Linos dos Santos, número 1200. Onde quem tem direito ao SESC de Guarulhos são todos os cidadãos guarulhenses, todo cidadão brasileiro que trabalha na área do comércio, trabalha na área da terceirização, que trabalha na área de hotelaria. Você tem direito à credencial plena do SESC. O SESC é um serviço social fundamentada pela lei 9.853, de 3 de setembro de 1946, Serviço Social do Comércio. Guarulhos está de parabéns, uma área construída de 334.200 metros quadrados, uma obra que custou em cerca de 120 milhões, mas valeu a pena pelo povo de Guarulhos. O povo de Guarulhos estava necessitado de uma área de lazer, o povo de Guarulhos estava necessitado de uma área que podia praticar esporte. Hoje temos piscina no SESC de Guarulhos, hoje temos quadras poliesportivas, hoje temos acessibilidade para pessoas deficientes na prática esportiva. Hoje o vestiário do SESC de Guarulhos é um vestiário adaptado, com os seus armários, armário cofre, não precisa mais levar cadeado. Quando tinha muitos problemas de cadeado, pessoas que não tinham recurso financeiro até mesmo para levar cadeado, para guardar os seus pertences e quando fazia a sua prática esportiva. Hoje tem um armário cofre, que é só você digitar a senha e seus armários ficam totalmente guardados, seus pertences. Então, parabéns ao SESC de Guarulhos. Parabéns, temos quadras poliesportivas, temos piscina, tem também teatro, um anfiteatro para mais de 300 pessoas. Então o SESC de Guarulhos foi constituído na nossa cidade no ano de 2019 e veio para ficar. E não só mais um, como a necessidade de 1,5 milhão de habitantes de Guarulhos, temos a necessidade de mais SESC de Guarulhos, temos a necessidade de ampliar o lazer, ampliar essa demanda para Guarulhos. Eu faço o pedido aos demais vereadores dessa casa que possa ampliar o serviço do SESC para os servidores da área da Defesa Civil, que são servidores de Guarulhos, que necessita também desse serviço, não tem direito por não ser comerciário, mas poderia ter direito também à utilização do SESC de Guarulhos, porque é um SESC que foi constituído na nossa cidade, um SESC que foi feito pelo povo de Guarulhos, que foi feito pelo povo da nossa cidade, e o povo da nossa cidade precisa desse serviço, um serviço fundamental, um serviço prioritário, um serviço que vem mais de 50 anos fazendo diferenças em várias cidades. São Paulo são vários SESC, eu sou usuário do SESC há mais de 10 anos, eu sei o serviço que o SESC presta no serviço de hotelaria, para o serviço de odontologia, serviços prestados pelo SESC de Guarulhos. Parabéns ao presidente do SESC de Guarulhos, parabéns ao prefeito Guti, parabéns aos demais vereadores que
contribuíram por tudo isso. Desde já eu agradeço essa fala ao povo de Guarulhos, aos pastores que me acompanham, a esposa do pastor Adelso, a irmã Marilza que nos acompanha, aos demais vereadores. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Com a palavra, senhor André Alves, por 10 minutos. Vou ficar ouvindo atentamente aí. Primeiramente, uma boa tarde para vocês, boa tarde pessoais da mesa. Quero agradecer a presença também do Senhor Jesus e a oportunidade para Deus de mais uma vez estar aqui para estar falando sobre o segmento da pessoa com deficiência, daqui do município de Guarulhos. E eu quero começar, não tem como eu não falar de acessibilidade se eu não começar a falar daqui da própria Câmara Municipal. Estamos aqui em 2019, estamos vivendo a era da tecnologia, que mesmo os prédios antigos são capazes de promover a acessibilidade através de tecnologia. E a dificuldade que a pessoa com deficiência tem aqui para poder falar da acessibilidade do município de Guarulhos acaba sendo difícil. Quero falar também que o Senhor Jesus preste atenção, daqui da entrada para poder chegar aqui o acesso não é fácil. A casa não é acessível, é uma casa que se gasta muito dinheiro com aluguel. Não consegui estar usando o banheiro aqui masculino dos homens daqui. Tive que usar o banheiro das mulheres, que não está dentro das normas da ABNT, mas foi possível sim estar usando devido ao espaço, e também de vereadores, mulheres, usando cadeira de roda que lutou. Mas essa luta tem que ser igual, tem que ser dos dois lados, tem que ter acessibilidade, não é só de um lado não. E eu espero que vocês, vereadores, que são fiscais, né, fiscal do executivo, seja mais sensível e vai para um prédio que dá dignidade, direitos iguais, até mesmo para vocês, no dia de amanhã, precisar usar uma cadeira de roda, ou tiver com uma perna quebrada, poder vir trabalhar e usar com dignidade, sendo um lugar acessível. Então, eu espero que o Senhor Jesus, Ele procura deixar acessível a Câmara Municipal. Eu quero falar também sobre os órgãos públicos, os CRAs, que não são acessíveis. Eu quero também falar sobre o transporte público, da importância dos cobradores estar no auxílio da pessoa com deficiência, dos idosos e dos demais passageiros, porque o motorista às vezes não dá conta de fazer o serviço bem feito, porque ele é uma pessoa só. Então o cobrador é essencial ali no auxílio ali da pessoa com deficiência. E também em alguns lugares, sendo que a cidade de Guarulhos é uma cidade cheia de relevos, e às vezes acaba sendo perigoso o motorista sair do volante para estar embarcando uma pessoa com deficiência e deixando um ônibus numa ladeira, tendo que pode acontecer um acidente. E também é muito importante pensar na importância de estar mudando a frota dos ônibus, colocando esses ônibus de piso baixo, porque é muito importante, porque tem muitos amigos meus na cadeira de roda. Vou citar o exemplo da Amanda, vou citar o exemplo do Dinho, que já sofreram acidentes por funcionários não saberem estar operando o elevador corretamente e ocasionar acidente. E trocando as frotas para ônibus de piso baixo não vai ajudar só a pessoa com deficiência, mas vai ajudar todas as pessoas que usam o transporte público, como as pessoas idosas. Tem pessoas idosas que têm dificuldade
de passar pelo piso do ônibus até acessar o piso do chão. É muito alto. E o piso baixo vai facilitar muito a vida das pessoas e vai diminuir o transtorno que ocorre hoje no dia a dia da pessoa com deficiência, que a maioria do problema do transporte público é os elevadores quebrados, é falta de manutenção, são funcionários que não verificam antes de sair o elevador. Posso fazer uma de presente? Você vai te pedir para passar a presidência, que ele não cabe bem. Só um minutinho. Eu peço para que a vereadora Carol, primeira secretária, substitua os trabalhos aqui por alguns minutos. Com a palavra, o orador. Então, voltando a falar sobre o transporte público, era isso, da importância que precisa ser trocada essa frota de ônibus, evitando o risco de mortes ou danos maiores físicos, e vai facilitar a vida de todo mundo, dos idosos, sendo que não vai mais depender de um maquinário, de um elevador, apenas de uma rampa. E esse ônibus, ele é possível rodar aqui na cidade de Guarulhos, porque ele é pneumático, ele só abaixa, fica abaixo quando o motorista ele quer, quando ele aciona um sensor no ônibus que faz ele abaixar. Então, tem outras coisas também. Eu vejo muitos vereadores aí fazendo o papel do poder executivo e se referindo a gente como os portadores de deficiência física e também de deficiente físico. Eu sei que nem todo mundo sabe, mas vocês, vereadores, têm o dever de saber que a gente não somos portadores de deficiência. Eu não consigo deixar minha deficiência em casa. Eu queria deixar minha deficiência em casa. Quando vocês falarem nas redes sociais, referir a gente, fala de pessoas com deficiência, porque é isso que nós somos pessoas. Pessoas com nossas características individuais, pessoais. É isso. Também, eu quero falar também sobre as obras que estão fazendo de acessibilidade lá no meu bairro, Tijuco Preto, Jardim Vermelhão. Eu fui contemplado com o projeto Minha Casa Minha Vida. Teve os vereadores que estavam lá presentes. Eu não vi nenhum vereador brigando pela acessibilidade. A Caixa aprovou, isso está no inquérito no Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal está cobrando da Caixa Econômica Federal, e também estou tendo ajuda do Ministério Público Estadual, que está cobrando do município, da prefeitura, e cobrando também dos síndicos que não fizeram nada a respeito da acessibilidade. E o que acontece? Essa gestão agora, tanto dos vereadores, tanto do Poder Executivo, é na gestão depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor. Então, tudo que é feito a partir de 2016 é obrigado, não é favor, é obrigado a dar acessibilidade e oportunidades iguais. Eu estou tendo uma luta imensa para deixar o meu município, o meu bairro especificadamente falando, acessível. Estou tendo ajuda do Ministério Público, já tive 2 perícias, aí vai os vereadores, através os assessores, e quer pegar o bonde andando, através do inquérito do Ministério Público, quer falar que a rampa, algumas rampas que foram construídas, quer falar que foi do Jorge Tadeu Filho que fez, mas cadê os vereadores para estar cobrando, que quer falar que está fazendo obra de acessibilidade no meu bairro? Cadê vocês? Quero falar do Betinho também, que fez um vídeo lá, falando que a rampa, que é através de uma luta minha, que foi ele que fez lá, um pedido lá. É certo, eu não vou negar não, vocês fazem o pedido para o prefeito, mas a diferença de um promotor de justiça, de um vereador, o promotor não pede para o prefeito.
ele manda, ele faz cumprir a lei. E eu acho que vocês, vereadores, deveriam fazer isso também. Não pedir para o prefeito. Vocês são os fiscais do executivo. Faz o prefeito cumprir a lei. O mínimo que vocês fazem. É muito feio ver essas coisas acontecendo. A gente precisa. A gente está vivendo nessa era a gente está vivendo nessa era da tecnologia, que é possível a gente ter as mesmas oportunidades. Então a gente precisa de vocês, vereadores, para estar fazendo cumprir a lei e sendo sensível, porque essa minha luta hoje vai ser uma precisão que vocês vão poder usar no futuro, quando vocês estiverem idosos, vocês estiverem velhos, não como pessoa com deficiência. Vocês podem sim tornarem pessoas com deficiência, mas eu não vou falar dessa forma, eu vou falar quando vocês estiverem velhos. E aproveitando para finalizar, quando eu estiver saindo daqui, eu vou estar indo no Ministério Público e vou estar fazendo uma denúncia sobre a acessibilidade da Câmara Municipal. E quero agradecer a todos, mais uma vez, em prol da acessibilidade. Obrigado. Quer água? Quer água? Pode fazer, vereador. Aí passa por quê? Não havendo mais... Não havendo mais orador inscrito, passamos para o grande expediente. Para o grande expediente, suspendo os trabalhos por 10 minutos. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Pelo 151, senhor Pelo artigo presidente. 151, vereador. Senhor presidente, gostaria aqui iria falar na primeira parte da sessão, de ler uma nota a pedido de várias entidades e movimentos sociais sobre a questão do dia 20 de novembro. Gostaria que ficasse registrado em ata essa nota, que é uma nota de repúdio ao decreto 36.297/2019, editado pelo prefeito Guti, da cidade de Guarulhos. Feriado da Consciência Negra na cidade de Guarulhos foi instituído pela Lei 5.560 de 2003 e é uma conquista dos movimentos negros da cidade. A data do dia 20 de novembro não se trata de uma data qualquer do calendário nacional. É data histórica a todos os movimentos negros de resistência existentes em nosso país. O 20 de novembro trata-se de homenagem a Zumbi dos Palmares, que morreu lutando pela liberdade do povo negro. A decisão de alterar o feriado para o dia 18 de novembro desconfigura toda uma história e, ao tomá-la, o prefeito desconhece as lutas da população negra e seus protagonistas. Essa alteração só demonstra o desrespeito à nossa população negra e deixa evidente a ausência de compreensão da prefeitura sobre a importância da data. Vale dizer que a data também representa um momento de reflexão e um chamamento à luta pelo fim do racismo, que inclusive existe na cidade de Guarulhos. Ao negligenciar essa data, o prefeito Guti demonstra total desinteresse no enfrentamento ao racismo. Assinam Núcleo Uneafro Parque Jurema, Coletivo Mãe Terra, Núcleo da Uneafro na Ocupação 9 de Julho, MSTC, Núcleo Uneafro Kleber Criolo, Comissão Antirracismo da POSP São Bernardo do Campo, a Profesp, MTST, MES Guarulhos, Movimento Esquerda Socialista, Emancipa Guarulhos, AEC Senzala, Metamorfose Companhia de Teatro, Afronorte, Associação dos Afrodescendentes do Vale do Paraíba e Litoral Norte, Uneafro Brasil, Núcleo Luísa Maim, União Brasileira da Mulher, Diretoria de Combate ao Racismo, APOSP Subsede Guarulhos, Frente Povo Sem Medo de Guarulhos, Compir, Sindicatos Bancários, Sindicatos Professores da Rede Privada, Simpro Guarulhos, Pastoral Afro-Brasileira, Pastoral de Fé e Política, Empondere Maria, PSOL Guarulhos e Partido dos Trabalhadores Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio. Pela liderança do partido, senhor presidente. Pela liderança, vereador. Senhor presidente, caros colegas, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, esse vereador ele foi surpreendido no último domingo
pelo colega, inclusive o colega Pedro Notaro, dando notícia de uma decisão judicial, um mandado de segurança que envolve a então criada GRU, uma empresa, uma autarquia, uma controladora que atuaria no saneamento básico da cidade, na questão que envolve o SAI, para viabilizar uma parceria público-privada. E por que eu fiz questão de falar nessa tribuna? Porque lá atrás, ainda no ano passado, os 14 servidores que prestaram o concurso e vieram trabalhar na GRU, não é a GRU, é GRU. Essa criação do então prefeito Sebastião Almeida foi julgado inconstitucional, foi julgado ilegal, e aí quem está administrando a cidade se perdeu no definir dos servidores que prestaram um concurso. Eles ainda estiveram nesta casa, estiveram aqui na galeria, protestando, pedindo o apoio desta casa relativamente a uma situação que é extremamente evidente. Primeiro que você presta um concurso baseado em uma lei. E aí, através de um ato do prefeito, através de um decreto, ele simplesmente inicia o processo de extinção desta empresa sem delimitar as reais condições e os meios de proceder relativamente a estes servidores. E eu não poderia deixar de manifestar, e dentro da decisão que o juiz decidiu, eu poderia aqui elencar uma simples passagem. Ademais, é notória a ausência de zelo pelo qual a administração pública exonerou aqueles servidores públicos por simples portaria. Portaria essa do dia 6 de abril de 2018. E qual que é o custo de toda esta circunstância para o poder público? Muito que certo, se considerar aí o salário médio desses servidores na faixa de 8, 10 mil reais, nós poderíamos ou podemos estimar um prejuízo ano de 2 milhões a 3 milhões de reais. É este o custo de uma empresa mal criada, é esse o custo de quem assumiu o poder de administrar a cidade, e mesmo em 2017, com toda a decisão judicial que foi proferida pelo Tribunal de Justiça, mesmo assim deu posse a outros servidores. Mesmo assim, deu posse a outros servidores. Poderia muito bem sequer ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal e já ter iniciado o processo de extinção, o processo administrativo, e até mesmo encaminhar para esta casa o projeto de lei. Mas não, muito que certo que tomaram a decisão assodada, tomaram a decisão sem o parecer jurídico, tomaram uma decisão sem o pensar, tomaram uma decisão sem aferir o real interesse público, a real segurança jurídica. E aí nós estamos com mais um custo que quem vai pagar é o contribuinte. Quem vai pagar será e serão todos nós, população guarulhense. Mas por quê? Por conta de uma briga de vaidade, porque poderia sim ter encaminhado um projeto de lei para esta casa, muito que certo que nós não estaríamos aqui debatendo e até na mídia discutindo sobre esse tema. Situação mais simples, o prefeito já encaminhou o projeto para esta casa e que muitas das vezes não tinha necessidade. Exemplo, quando ele quis fazer a parceria público-privada relativamente à iluminação pública da cidade. Já tinha lei que dava condições para isso. Então é isso que eu alerto e destaco e cobro e critico veementemente. O governo erra e erra feio porque não tem humildade quando precisa humildade. Tem um grupo de 80 procuradores e errou para ser chamada a atenção, onde o próprio judiciário fala que não houve zelo pelo governo na condução desse tema. E infelizmente, quem vai pagar esta conta de 2 milhões, 4 milhões, 10 milhões, não sabemos quanto que ficará, será o contribuinte guarulhense. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Pela liderança da oposição, senhor presidente. Pela liderança, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui de deixar registrado também alguns assuntos, entre eles esse caso da Agru. Esses funcionários, esses trabalhadores estiveram aqui, funcionários concursados, alguns deles deixaram outras funções, como tivemos um caso de um rapaz do Rio de Janeiro, que tinha lá um cargo concursado na cidade do Rio de Janeiro, optou por mudar para cá devido à aprovação em concurso público da Agru, e esse rapaz acabou sendo demitido, assim como todos os outros. Alertamos o governo que tinha uma saída. Alertamos o governo naquele momento que era possível salvar o trabalho e o emprego destes que não entraram pela porta dos fundos da prefeitura, entraram pela porta da frente, prestaram um concurso público, foram aprovados, comprovaram a documentação, tomaram posse e entraram em exercício. E a administração optou, por meio de uma portaria, demiti-los, tendo em vista o futuro encampamento do SAI pela Sabesp. E nós alertávamos que bastava uma lei para esta Câmara autorizando e definindo a transferência desses funcionários para a administração direta, respeitando o concurso que eles fizeram. E o que nós vimos foi a administração virar as costas para esses trabalhadores. Não restou outra alternativa a esses trabalhadores e trabalhadoras que não recorrer ao judiciário. E lá no judiciário tiveram vitória, como disse aqui o vereador Laércio Sandes. Vitória que a reintegração com todos os direitos, com os salários deste período que eles tiveram desempregados e a permanência no serviço e no trabalho. Digo, são funcionários que conheci, que tinham muito e têm muito a contribuir dentro da administração pública direta. Então fica aqui, mais uma vez, algo que nós alertamos, este vereador e outros alertaram, que era possível resolver de uma outra maneira e não desta forma. Gostaria de dizer também, senhor presidente, refletir aqui sobre a situação com o nosso povo hermano da Bolívia, que passa por um golpe de Estado, por um golpe político, militar naquele país. Temos lá relações de conhecimento e relações políticas, onde o povo da Bolívia, sobretudo os povos originários, os índios, têm saído às ruas para poder defender aquilo que é mais caro a eles, que é o respeito à diversidade cultural e política da Bolívia. O que acontece na Bolívia hoje, alguns se anteciparam para dizer, olha, na verdade é porque as eleições não aconteceram da forma correta. As apurações das eleições brasileiras até agora não aconteceram. As fake news que foram divulgadas e o dinheiro irregular na campanha daquele que se elegeu presidente não foi investigado. E querem cobrar a investigação do país vizinho. Cada povo, cada país, cada nação tem a sua soberania. E o que cabe a nós, povo brasileiro, o que cabe a nós é sermos solidários ao povo da Bolívia. Sermos solidários nesse momento, onde nós temos um presidente eleito pelo voto, que está exilado no México, que teve a sua vida ameaçada. Temos hoje ministros do Supremo Tribunal boliviano presos, temos prefeitos e prefeitas de oposição ligadas ao presidente Evo Morales que estão sendo espancados e perseguidos, eles e seus familiares. Nós não podemos concordar com isso. Nós devemos, do Brasil, não concordar com o tipo de fala que tem tido o governo brasileiro. Fala desrespeitosa em relação à luta do povo boliviano e à luta daqueles que estão lá brigando para terem reconhecidos os seus direitos e para terem reconhecidos o resultado eleitoral. Mesmo que se faça uma outra eleição, como o próprio presidente Evo Morales deixou claro que era favorável a ter um novo processo eleitoral, que não teria problema nenhum disputar uma nova eleição. Preferiu-se um outro caminho, que é o caminho autoritário de uma ditadura. É o mesmo caminho que lá as milícias que tomam conta das principais cidades lá na Bolívia, são as mesmas que estão hoje colocadas dentro do palácio do governo brasileiro, dentro do Palácio do Planalto, nas principais assessorias. É isso que nós estamos discutindo aqui exatamente, em solidariedade ao povo boliviano, mas muito de olho o que pode acontecer no Brasil.
São muitos os que defendem os mesmos métodos da milícia boliviana que sejam atuados aqui no Brasil. E por isso que nós temos que ser contra, senhor presidente. Muito obrigado. Informamos que foi protocolado... Só um minutinho só, vereador, só um minutinho. Informamos que foi protocolado nessa Casa de Leis, no dia 7 de novembro de 2019, o requerimento 344/2019, de autoria do vereador Romildo Santos, solicitando a instauração de uma comissão especial de inquérito. C. Com a finalidade de averiguar aumento abusivo, cobrança de taxas indevidas, obras inacabadas, problemas com atendimentos, delongas na execução da instalação e reparos da empresa com gás no município de Guarulhos, onde foram constatadas assinaturas de 27 vereadores. Tendo em vista haver número suficiente de assinaturas para a constituição da comissão na requerida, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 102 do nosso regimento interno, informo que a mesma se encontra instaurada desde o momento de seu protocolo. Solicita às lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão, que deverá analisar o assunto, sendo que o prazo para as indicações é de 2 sessões ordinárias, parágrafo 2º do artigo 90 do regimento interno. Deverá ser observada a proporcionalidade partidária do inciso 1º, parágrafo 4º do artigo 90. O número de membros não poderá ultrapassar a 11, inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 90. Diante da proporcionalidade partidária registrada nessa edilidade, o número de vagas dos partidos que têm vaga garantida nessas comissões são PSDB 1, PRTB 1, PT 2, PP 1, PTB 1, PSB 1, PSL 1, MDB 1, DEM 1, o Romildo Santos. Face o atual número de partidos que detêm o direito das indicações para a composição das comissões temporárias ter sido alterado devido ao PSD não possuir mais vaga garantida, os partidos PCdoB, DC, PSC, Republicanos, Podemos, Patriota e PSD poderiam indicar um representante entre si, totalizando assim o número de 11 para formar a composição dessa comissão. O DEM já tem seu representante indicado devido ao vereador Romildo Santos ser o autor da presente propositura e estar automaticamente indicado presidente da SEI, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 102 do regimento interno. Solicita a comissão que, após escolher o relator das atividades, comunique essa presidência conforme determinado pelo caput do artigo 91 do regimento interno, devendo a conclusão dos trabalhos correrem 90 dias, prorrogáveis pela apenas uma única vez por 30 dias, conforme estabelecimento pelo caput do artigo 103. Questão de ordem, vereador. Eu solicito verificação de quórum, senhor presidente. Não entendi, vereador. Verificação de quórum. Vereador, visualmente, como não há quórum, dou por encerrada a presente sessão.